Querido, abra comigo, por favor, pode se sentar. Abra, por favor, comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João. Se você está acompanhando a exposição pelo seu smartphone, peço que você coloque no modo avião, porque aqui é o momento para a gente cultuar exclusivamente ao Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que era, é e sempre será. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 18 do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 5, os 18 primeiros versos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Note o que João nos narra. Imediatamente, o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você já foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, até aqui na exposição do Evangelho segundo João, nós caminhamos por 2 sinais, ou se você preferir, pode chamar de milagres que Jesus realizou. O primeiro está em João capítulo 2, quando Jesus transforma numa festa de casamento água em vinho. E por meio desse sinal, João deseja nos mostrar que por meio do ministério de Jesus, Deus faria novas todas as coisas. Antes, a relação do homem com Deus era uma relação religiosa, meio que estanque, amarrada. O homem não tinha liberdade de culto a Deus. Para que o homem fosse perdoado, ele precisava ir até um templo religioso, sacrificar um animal, por meio de um sacerdote, que fazia a mediação entre a pessoa que estava oferecendo o sacrifício e Deus. Mas os profetas do Antigo Testamento já haviam avisado que haveria o tempo onde Deus interviria na história humana e mudaria completamente essas coisas. Nos daria intimidade na relação com Deus, colocaria dentro do nosso coração a palavra de Deus, imprimiria em nossa mente a vontade de Deus. E quando Jesus transforma a água em vinho, Ele está dizendo que um tempo excelente havia chegado por meio de seu ministério, através de sua morte e ressurreição, e envio posterior do Espírito Santo, como de fato aconteceu em Atos capítulo 2,
Deus fez novas todas as coisas, e um novo tempo foi estabelecido no relacionamento do homem com Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito de que nós somos amados por Deus, de que a palavra de Deus é verdadeira, de que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos aqui nessa noite e passamos dia após dia amando, adorando e procurando servir a Deus num mundo cheio de ensinamentos religiosos, supersticiosos, místicos e que perseguem a verdadeira fé evangélica. Nós lutamos para continuar servindo a Deus porque nós temos a convicção dada pelo Espírito Santo de que a palavra de Deus impressa em nosso coração é verdadeira. Esse novo tempo chegou. Jesus realizou ainda no Evangelho segundo João um segundo sinal, que está no final do capítulo 4, texto anterior a esse que nós lemos. Jesus cura à distância o filho do oficial do rei Herodes Agripa. O oficial estava com seu filho gravemente doente, à morte, e Jesus, a 30 quilômetros de distância, ele disse para o pai: pode ir para casa, teu filho vive. O pai creu. E o texto diz que quando o pai está chegando em casa, um de seus funcionários chega até o pai e diz: não precisa mais procurar Jesus, teu filho vive. E ele perguntou: a que horas o meu filho foi curado? E o funcionário disse: ontem, tal horário. E ele entendeu que foi o horário exato em que Jesus disse: o teu filho vive. Por meio desse sinal, João nos revela que Jesus, por meio da palavra de seu poder, pode curar qualquer coisa. Amém? No primeiro século, haviam muitos milagreiros de plantão, muitos feiticeiros de plantão. Para que curas fossem realizadas, era fundamental que eles estivessem olho a olho, era necessário que eles estivessem presentes com as pessoas, realizando suas artes místicas. Mas com Jesus não é assim. Com a palavra de poder, a 30 quilômetros de distância, podendo ser também 3.000 quilômetros de distância, ele cura quem ele quer, porque João nos revela, por meio desse sinal, que Jesus é Deus de poder, é Deus de glória, é Deus soberano, é o Messias que devia vir ao mundo. E agora nós estamos diante do terceiro sinal realizado por Jesus, do terceiro milagre, conforme registrado por João o evangelista. E há algo de peculiar, de único, nesse sinal registrado em João capítulo 5. Jesus curou sem o homem pedir. Jesus curou sem a pessoa ter fé. Jesus curou sem a pessoa ir até seu encontro clamando misericórdia, porque Deus é assim. Deus não precisa respeitar necessariamente um padrão. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele age como quer, para mostrar sua glória, revelar seu poder, sua majestade. E é justamente esse o propósito de João, ao registrar esse milagre que Jesus realiza num homem paralisado há 38 anos. Por meio desse sinal, João deseja nos mostrar que Jesus é o Rei da glória, é Deus entre nós, é um com Deus. Por meio de Jesus todas as coisas foram criadas, Ele possui poder, Ele é o Messias que deveria vir ao mundo, Ele é o Salvador de todos os homens, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Esse é o propósito de João ao escrever esse milagre registrado no capítulo 5. E eu quero caminhar com vocês, brevemente, nesses 18 primeiros versículos, mostrando em primeiro lugar, o lugar onde ocorreu esse milagre. Olha aí, o versículo 1 até o versículo 5, nos dizem: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Passadas essas coisas, o quê? O sinal realizado por Jesus no final do Evangelho segundo João, capítulo 4. Jesus vai para a cidade de Jerusalém numa ocasião festiva. Os judeus eram estimulados a irem para Jerusalém 3 vezes ao ano, em 3 grandes festas: a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa.
Nós não sabemos ao certo qual é esta festa. Alguns dizem que era a festa dos tabernáculos, mas isso não é tão importante. O importante é que havia uma pequena multidão em Jerusalém, cerca de 1 milhão de pessoas se juntavam em Jerusalém nas ocasiões das 3 festas anuais. Uma multidão estava ali, e Jesus chega em Jerusalém. O texto no verso 2 em diante, descreve que ao lado do templo, havia o templo construído pelo rei Herodes, o grande templo. Ao lado do templo existia um átrio muito grande. Ao lado desse átrio existia um lugar chamado de a Porta das Ovelhas. É possível que antigamente os pastores passavam com as ovelhas por aquela porta. Havia 5 tanques dentro desse espaço. Esses 5 tanques com água estavam ali porque, segundo a lei do Antigo Testamento, quando o povo ia oferecer sacrifícios a Deus, eles tinham que se lavar, eles tinham que se apresentar diante de Deus limpos, purificados. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo, e o que aconteceu ali é que uma superstição se instalou. Que superstição é essa? Que de tempos em tempos, um anjo vinha, mexia aquelas águas, e o primeiro que caía na água era curado. Isso não acontecia de fato. Você pode perceber no versículo 4 que essa expressão está entre colchetes, não está na Bíblia original. É uma superstição, um misticismo que se estabeleceu dentro do povo de Deus ali. E aí uma multidão de enfermos aglomerava aqueles 5 tanques. E é para onde Jesus vai. Ele vai até o tanque de Betesda. Betesda significa a casa da misericórdia. Só que ali não acontecia misericórdia há muito tempo, porque as pessoas estavam escravizadas a um misticismo religioso, a uma superstição religiosa. E esse lugar, ele representa justamente a humanidade caída. A humanidade sem Deus constrói religiões. A humanidade sem Deus, escravizada no pecado, se apoia em falsas esperanças, em superstições, em fantasias, em misticismo, em religiosidade morta. Esse lugar representa isso. De misericórdia só tem o nome. O que aglomerava ali era uma multidão de pessoas, lamentavelmente, escravizadas pela superstição, pela fantasia, pelo misticismo e por uma religiosidade fantasiosa, criada por invenções humanas. Mas Jesus é maravilhoso. Ele transpõe a barreira da nossa religiosidade, das nossas fantasias, da nossa superstição e misticismo, e vem ao nosso encontro nas nossas mais profundas necessidades. E os versos 6 e 7 nos revelam justamente a ação de Jesus. Se você observar o verso 6, o texto diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim havia muito tempo, e note a pergunta de Jesus, lhe perguntou: você quer ser curado? Nós precisamos considerar 2 coisas aqui. Em primeiro lugar, que é Jesus quem toma a iniciativa de ir ao encontro desse homem, há 38 anos, prostrado naquele tanque de Betesda. Segundo lugar, a gente tem que prestar atenção nessa pergunta de Jesus. Parece uma pergunta muito óbvia. Poxa, como é que você pergunta para alguém 38 anos doente, você quer ser curado? Porque, por incrível que pareça, gente, há pessoas que não querem ser curadas. Há pessoas que se acomodaram em viver suas vidas de maneira medíocre. Há pessoas que querem continuar doentes, porque se elas forem curadas, se elas experimentarem emancipação, elas vão ter que trabalhar, elas vão ter que se responsabilizar, elas vão ter que levantar cedo, vão ter que trabalhar o dia todo. Há pessoas que preferem continuar doentes, porque ela gosta de receber a atenção, ela gosta de ser vítima. Então essa pergunta de Jesus pode revelar também esse sentido.
Porque há pessoas que não desejam ser curadas, preferem continuar vítimas, a se responsabilizarem por suas vidas. Mas essa pergunta de Jesus também, ela pode ter sido feita justamente para provocar a fé, estimular a fé daquele homem, que há 38 anos estava ali naquele tanque, marcado por uma falsa esperança. Esse homem estava, queridos, morto em sua esperança. E é possível que Jesus, ao fazer essa pergunta, você quer ser curado? Ele quisesse estimular a fé desse homem. E essa pergunta precisa ecoar entre nós nessa noite. Você quer ser curado? Há pessoas que há 20, 30 anos reclamam de seus casamentos, mas não querem ser transformadas por Deus, não querem ser quebrantadas por Deus, não quer ter seu orgulho destruído para servir ao outro com humildade, servir o outro com bondade, perdoar ofensas, no lugar de discórdia, promover a paz no ambiente onde mora. Há pais que oram por seus filhos, ou que desejam seus filhos convertidos e querem seus filhos libertados da escravidão de vícios, mas não querem pagar o preço de serem mudados de dentro para fora, a fim de transpirarem o amor de Jesus diante dos seus filhos. Há filhos que olham para os pais e, sinceramente, irmãos, têm a seguinte conclusão: se servir a Deus é ser como meu pai e minha mãe, eu não quero, porque pelo amor de Deus, meu pai diz que é de Deus só quando está dentro de um prédio com o nome de igreja. Então você quer ser curado, de fato, você quer pagar o preço da visitação de Deus sobre sua vida, você quer receber as implicações da transformação que Deus gerará em sua vida, porque se Deus visitar a tua vida com transformação, acabou. Ele vai te libertar dos vícios, e você quer ser de fato libertado disso? Ele vai confrontar teus erros, Ele vai expor teu engano, Ele vai colocar em destaque todas as mentiras em que você acredita, e você quer lidar com isso mesmo? Então você quer ser curado? E aí o homem responde, e as respostas do homem são interessantes. O homem diz no verso 7, Senhor, eu não tenho ninguém. Note a primeira resposta desse homem, eu não tenho ninguém. Ele se sente abandonado. Todos desistiram de mim. Minha família se cansou de mim. E quando você conversa com familiares de pessoas afundadas nas drogas, entregues ao álcool, você chega a um ponto que dá uma razão para aquela família. Eu internei já 2 vezes, internei 3 vezes, internei 4 vezes, roubou coisas em nossa casa, humilhou nossa família, tivemos que pagar tantas contas, tivemos tantos prejuízos, sofremos tanto por essa pessoa, a gente já não sabe mais o que fazer, a gente não dá conta. E quando a gente tenta muito, quando os nossos recursos se esgotam, sabe o que é mais fácil fazer? Pilatos, lavar as mãos. Esse homem se sente abandonado. Minha família me abandonou. Note a segunda resposta desse homem. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Esse homem revelou que possuía uma falsa esperança. Eu creio que um anjo desce uma vez por ano, mexe essas águas, e o primeiro que pular, ele é curado. A visão que esse homem tinha é de um Deus cruel, que pega moribundos, paralíticos, coxos, homens destruídos em sua história, manda um anjo lá, mexe a água, e o primeiro que tiver a meritocracia, que tiver a condição física de pular, é curado. Esse não é nosso Deus, queridos. Nosso Deus é um Deus de graça, que tem vida abundante, reservada para todos aqueles que o buscarem com espírito contrito, com a alma batida, em espírito humilde. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a palavra do Senhor.
E os verbos estão no plural. Deus está dizendo a todos nós, cansados, aflitos, abatidos, sobrecarregados. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, olha para mim e para você e diz: essa é a vontade de Deus. Todos os que têm sede, venham, porque é de graça. Venham comprar, venham beber do que há de melhor, não precisa ter dinheiro. Esse é nosso Deus. Não é Deus cruel, não é Deus que trata pessoas baseado na performance, no mérito. E esse homem, ao dizer, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque, ele revela o quanto estava escravizado a um misticismo de sua época, a uma fantasia, a uma superstição. E o homem diz mais. Ele diz: quando tento entrar, outro doente chega antes de mim. Primeiro, esse homem reclamou que todos o abandonaram. Segundo, ele revelou que acreditava numa farsa. E em terceiro lugar, ele se queixou dos outros. Eu vivo num mundo marcado por pessoas que são egoístas. Cada um está preocupado só consigo. Cada um quer ganhar o teu peixe. Cada um está preocupado com a sua cura. Ninguém se importa com ninguém. Eu vivo num mundo cruel. Esse homem revelou que ele era alguém que não possuía mais esperanças. Amargurado, ressentido com as pessoas, ferido no coração, ferido no corpo. Esse homem, gente, representa também a humanidade. A humanidade é marcada por pessoas feridas pelo engano, pelas traições que sofreram de outras pessoas, pelo abandono, imersas em fantasias religiosas, em misticismos, em superstição. Eu estava essa semana com a Raquel, a Júlia e a Isabela, no Morro da Capuava. Aí era entardecer, o sol já tinha se posto, nós nos assentamos num banquinho, colocamos ali a Júlia e a Isabela no nosso colo, abraçando, beijando e tal. E aí tinha uma mulher perto da gente. E alô, família, posso tirar uma foto de vocês? Vocês estão tão bonitos, deixa eu tirar uma foto de vocês. E uma fala piedosa. Falei, pode, tira uma foto nossa, tira uma foto. Nem vi a foto que ela tirou da gente. Pegou meu celular, nem vi a foto. Agora que eu estou lembrando dessa foto, que eu não vi essa foto, Raquel. Tirou uma foto da gente. E aí conversa vai, conversa vem. Ela está dizendo, o povo mudou muito, né? O povo está orando. O povo está buscando a Deus. E eu pensei, qual povo é esse? Eu falei, é mesmo? Como assim que está orando? E está orando muito? E ela disse, não, a gente vê. O povo está fazendo campanha da prosperidade, o povo está pedindo bênção material, o povo está fazendo promessas para Deus, pedindo prosperidade financeira. Eu falei, isso não é oração, isso é manipulação, isso é barganha com Deus. A gente foi conversando. Tadinha, gente. Esse homem revela a condição da humanidade. A humanidade chafurdada em engano, misticismo, superstição, sem conhecimento verdadeiro de Deus, se entregue a leis e costumes de homens com poder religioso, pessoas escravizadas em vício, em pecado, com falsas esperanças, enquanto carregam no coração amargura, ira, rancor, decepção, pessimismo, cinismo. Mas Jesus é Jesus, né, gente? Jesus é Jesus. Mesmo esse homem não tendo esperança, marcado pelo pessimismo, Jesus, no verso 8, olha para ele e disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Aqui está o milagre de Jesus. 3 ditos de Jesus. Levanta. Você não será mais um paralítico. Essa condição de miséria não se perpetuará em sua vida.
eu tenho poder para transformar você imediatamente. Levanta. Em segundo lugar, Jesus diz: toma o seu leito. Você não será mais escravizado a essa manta. No primeiro século, o leito era uma manta de lã grossa que as pessoas utilizavam para se deitar durante o dia e para se esquentar durante a noite. E Jesus está dizendo: você não será mais escravizado ao teu leito, a essa condição prostrada, humilhada, abandonada. E por fim Jesus diz a ele: anda. Você não vai mais se arrastar, você não vai mais se humilhar nessa vida, você vai andar com a cabeça erguida, altaneiramente. Eu estou te visitando, sem você me requisitar, sem você me buscar, sem você me desejar, sem você ter fé em mim, sem você me querer. Eu estou te visitando misericordiosamente, graciosamente, amorosamente, para revelar meu poder, revelar minha graça, revelar minha glória, revelar que eu sou o Messias, que eu sou o Filho do Deus vivo e que eu faço novas todas as coisas. E olha o que aconteceu, meus queridos, no versículo 9. Imediatamente, o homem se viu curado. Junto à palavra de Jesus, veio o poder necessário para que a ação que ele ordenou se cumprisse. Queridos, o poder de Cristo é maravilhoso. Não há ato impossível a Ele. Se você tem uma memória razoável de Bíblia, em Marcos capítulo 4, no final de Marcos capítulo 4, Jesus entra num barco, depois de ficar o dia inteiro ensinando, realizando sinais e maravilhas, veio uma grande tempestade. Os discípulos eram pescadores profissionais, irmãos, e eles ficaram assustados com a tempestade, achando que iam morrer. Jesus dormindo tranquilamente, Ele é Senhor sobre tudo. Aí os discípulos acordaram Jesus: acorda, o Senhor ainda brigaram com Ele: o Senhor não se importa que a gente morra, não? O Senhor não está se importando com a nossa condição? Olha a pergunta: o Senhor não se importa com a nossa condição? Jesus olhou para aquela tempestade, para o vento, para as ondas e disse: cala-te. E aí Marcos nos diz que imediatamente a tempestade emudeceu, o vento cessou, as ondas acalmaram. E os discípulos olharam uns para os outros e perguntaram: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? E aí no texto seguinte, em Marcos capítulo 5, Jesus chega num cemitério e vem um homem possesso por uma legião de demônios. E Jesus, numa palavra de ordem: eu ordeno, saia desse homem. Os demônios entraram nos porcos, os porcos se precipitaram no lago de Genezaré, o mar da Galileia, e o homem foi imediatamente curado. Depois que Jesus expulsa os demônios daquele homem, ele volta para Galileia, e enquanto ele está andando, uma multidão está apertando ele. Tinha uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, gastou toda a fortuna dela com os médicos, mas ela creu: se eu simplesmente tocar na roupa dele, ele pode fazer sinais e maravilhas em minha vida. E ela se espremeu no meio da multidão, leprosa, impura, não podia estar ali, mas ela crendo, tocou em Jesus, e o texto de Marcos capítulo 5 nos diz que imediatamente o corpo daquela mulher foi curado. Enquanto Jesus curou aquela mulher, o texto diz que ele estava indo para a casa de Jairo, se não me falha a memória, cuja filha havia morrido. Quando Jesus chegou à casa, o povo estava chorando, já organizando o velório, a menininha estava morta. Jesus subiu até o quarto da menina e deu uma ordem: Talita, cumi, que em aramaico significa: menina, eu te mando, levanta. E o texto de Marcos capítulo 5 termina dizendo que aquela menininha que estava morta com 12 aninhos de idade, o amor dos pais, a alegria daquela casa, abriu os olhinhos. Imagina o sorriso que ela deu aos pais, aquele sorriso de criança gostoso, e Jesus a restituiu à sua família. E por meio desses sinais, o que Marcos revelou?
que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, que tem poder sobre os elementos da natureza. Ele diz: cala-te, e o mar é obrigado a se lhe submeter. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, tem poder sobre os demônios. Ele diz: saia, e os demônios se submetem a ele. Jesus é Senhor sobre a vida. Uma mulher 12 anos doente lhe toca e é imediatamente curada. E Jesus tem o reinado sobre a morte. Ele diz: eu te mando, levanta. E a menina morta é obrigada a abrir os olhos e a ser restituída a seu pai. Esse é o Jesus da glória em quem nós cremos. Esse é o Jesus da glória revelado em Marcos capítulo 5, que chega aquele homem prostrado durante 38 anos e diz: eu te mando, levanta, pega teu leito e anda. E este Jesus está aqui, com o seu mesmo poder para transformar, para curar, para libertar aqueles que recebem com fé sua graça, seu amor, sua ação misericordiosa sobre sua vida. Amém? Glória a Deus, queridos. Deus é vivo e para Deus não há impossíveis. Glória a Deus. Só que esse homem não recebeu a ação milagrosa como deveria. Esse homem não agradeceu a Jesus. Esse homem nem quis saber quem tinha curado ele. O texto segue dizendo, no versículo 9, que imediatamente o homem se viu curado, ele pegou o seu leito e ele foi embora. Não é a primeira vez nas Escrituras que alguém é visitado por Jesus e não demonstra a menor gratidão. Mais à frente, Jesus vai curar 10 leprosos, 10. Só um volta para agradecer. Ele vai embora. 38 anos, naquele estado. Ele não quer nem saber qual é o nome do Senhor. Ele vai embora. E aí final do verso 9 até o verso 18, traz para nós as repercussões do milagre ou do sinal realizado por Jesus. E nós temos aqui 3 encontros, do final do verso 9 ao verso 18. O primeiro encontro é do homem que foi curado com os líderes religiosos daquela época. Está no final do verso 9 até o verso 13. O final do verso 9 diz que aquele dia que Jesus havia curado era sábado. O verso 10 diz que foi por isso que os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E aí no versículo 11 o homem disse: olha, o mesmo que me curou, ele me disse: pega o teu leito e anda, eu não tenho culpa não. Foi o homem que me curou, que me mandou, eu transgredi o sábado. Os líderes religiosos não estavam errados. Era pecado trabalhar no sábado. Era lei honrar o quarto mandamento, o 7º dia. Mas o que impressiona aqui, queridos, é que os líderes religiosos, eles não estavam preocupados em exercer a misericórdia. Eles não disseram: meu Deus, nós conhecemos esse homem. Há 38 anos esse homem é um coxo que se arrasta em humilhação nessa vida. Há 38 anos nós convivemos com esse infeliz, com a condição de vida deplorável. O que aconteceu com você? Como é que a gente estava te vendo andando? Eles não se preocuparam com essas perguntas. Eles se preocuparam com a lei, com a religião dos homens. Hoje é sábado. E é proibido você andar no sábado. É proibido você trabalhar no sábado. Ah, querido, a religião tende a fazer isso. Arrancar de nós a misericórdia. Roubar de nós a compaixão. O amor legítimo por pessoas por quem Jesus Cristo deu sua vida. E aí João nos registra aqui um segundo encontro, que foi de Jesus com aquele homem curado. Porque você lembra que o homem não agradeceu a Jesus? E o homem nem foi salvo. E o que aquele homem mais precisava, gente? Era da cura física ou da salvação? Ele experimentou cura em seu corpo, mas e em seu coração? Aí o versículo 14 nos diz que mais tarde Jesus foi ao encontro daquele homem lá no templo. E olha o que Jesus disse para esse homem.
olhe, você foi curado. Primeiro Jesus faz uma advertência. Deus visitou a tua vida. Abra teus olhos. Valorize o que Deus está fazendo com você. Deus está te dando mais uma chance. Abra teus olhos. Veja o amor e a graça de Deus te visitando. Aí Jesus seguiu dizendo para esse homem: não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Isso aqui é importante demais, meus caros irmãos e irmãs. Esse homem estava doente, prostrado há 38 anos, por conta de pecados que ele cometeu lá atrás. Preste atenção nisso aqui que é importante demais. A maioria das enfermidades, das doenças, não tem nenhuma relação com o pecado. Nós vivemos num mundo caído, com vírus, bactérias, tragédias e acidentes. Crentes adoecem. Ser humano é vítima de acidentes fatais. Crianças nascem com problemas de saúde sérios. Isso pode acontecer, ok? Enfermidades e doenças, em sua maioria, não tem nada a ver com pecado. Mas há enfermidades e doenças que são a visitação da justa ira e disciplina de Deus sobre o seu povo amado. Há enfermidades e doenças que são a visitação da disciplina de Deus sobre o seu povo, por conta de pecados cometidos. Você quer ver isso nas Escrituras? Deixa marcado João capítulo 5 e volta lá para o Salmo 38. Olha o que o Salmo 38 nos diz. A gente conhece o Salmo 32 e o Salmo 51, ambos salmos escritos por Davi como reflexo daquele pecado que ele cometeu com Batseba, a esposa de seu general Urias. Davi adulterou, mentiu, assassinou. E é possível que o Salmo 38 esteja dentro dessa mesma estrutura de pecado de Davi com Batseba. Olha os versículos 3 a 8. O que Davi diz? Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Davi está dizendo: Deus está indignado comigo, meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Mas quem é que colocou aquela doença? Por causa da tua indignação. Foi Deus. Olha o versículo 4. Já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. O pecado está me consumindo. Eu tenho feridas que cheiram mal, úlceras se espalhando no corpo, e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Olha a tristeza que corroía a alma de Davi. Os meus lombos ardem, febre, e não há parte sã na minha carne. Verso 8, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Eu vivo como alguém que a gente poderia chamar hoje num estado de depressão profunda. Note o verso 10, o meu coração bate acelerado, taquicardia, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Eu não tenho mais esperança, eu não vejo mais alegria na vida. Olha o verso 11, os meus amigos se afastaram e ficam longe da minha desgraça. Eu me sinto abandonado, sozinho, estou aflito. Olha o versículo 17, o que ele diz:
eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Ele está dizendo, se isso não melhorar, eu vou morrer. E Davi reconhece, queridos, que foi por causa de seu pecado. No versículo 18 ele diz, eu confesso a minha iniquidade, eu suporto a tristeza por causa do meu pecado. Então Jesus disse a esse homem, cuidado, não continue na prática do pecado, para que não aconteça a você algo pior. Então esse homem, 38 anos antes, ou cometeu um pecado tão grave, ou viveu um estilo de risco em pecado, que o levou àquela condição de paralisia. E a gente vive numa cultura onde a gente quer medicamentalizar tudo e todos, onde é mais fácil tomar um comprimido que um psiquiatra prescreve do que fazer uma inspeção na nossa alma e buscar o arrependimento diante de Deus. Eu quero dizer que, com muito temor e tremor, mas há depressão que não tem nada a ver com causa médica. Tem muita depressão que tem como pano de fundo culpa, miséria, maldade feita contra outras pessoas, um coração que não se curva à soberania de Deus, gente orgulhosa, gente iracunda, gente fofoqueira, gente intragável e sabe que é intragável, gente que não procura diante de Deus ser humilhada, ser quebrantada, ser transformada. E quando tudo dá errado, sabe o que é mais fácil? Me dá um remedinho para eu dormir. Jesus está dizendo, olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não continue naquele ritmo de vida que você tinha. E sabe o que é triste, meus queridos? Note o versículo 15 de João capítulo 5. Sabe o que o homem fez? O homem se retirou. Ele não se retirou para adorar Jesus. Ele se retirou para ir contar para os fariseus, os judeus, para denunciar Jesus que o havia curado. Esse homem não se converteu. Ele foi até os judeus, contou para os judeus que foi Jesus quem o havia curado, e aí nos versos 16 e 17 nós temos o terceiro encontro, Jesus e os líderes religiosos. No verso 16, o texto diz que por isso os judeus perseguiam Jesus, porque Jesus curava no sábado. E mais, Jesus havia dito aos líderes religiosos, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Note que o verso 18 diz que foi por causa dessa fala de Jesus que os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, ele dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus eram legalistas religiosos. E quando Jesus se encontra com eles, Jesus diz, eu curei aquele homem no sábado, sabe por quê? Porque eu faço as obras do meu pai. E o meu pai trabalha até agora. E se o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho também. E os judeus entenderam muito bem que Jesus não estava dizendo que ele era filho de Deus, num sentido de que todos os seres humanos eram filhos de Deus. Não era nesse sentido. Os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que ele era filho de Deus numa relação especial. Ele era o próprio Deus entre nós. E por isso ele tinha autoridade para curar. Com aquela fala, Jesus fazendo-se igual a Deus, os judeus elaboraram projetos para matá-lo, porque ele desrespeitava o sábado e porque ele se fazia como Deus. Quais são as conclusões que a gente tira dessa passagem? A primeira delas é que Deus às vezes cura, sem a necessidade da iniciativa humana, porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é o Rei da glória, Ele tem todo o poder, é o Criador dos céus e da terra, Ele faz tudo como bem lhe apraz, Ele é Deus, Deus é Deus. A segunda conclusão que a gente tira desse texto
é que nem todas as pessoas que recebem milagres e ações de Deus em suas vidas se convertem verdadeiramente. Há muitas pessoas que são visitadas pelo sustento, pelo cuidado, pelos livramentos, por ações maravilhosas de Deus, mas que viverão suas vidas como ímpios, na prática do pecado, sem considerarem a palavra de Deus para suas vidas. Receber milagre de Deus não significa que aquilo vai resultar numa conversão verdadeira. Dos 10 leprosos curados por Jesus, só um experimentou conversão. Então, se você foi alvo de um amor especial de Deus, se um milagre especial de Deus alcançou a sua vida, a conversão só é verdadeira se você louva a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você o ama, se você obedece à sua vontade, se você o adora por meio de um estilo de vida que o obedece no dia a dia. Em terceiro e último lugar, esse sinal realizado por Jesus no Evangelho segundo João capítulo 5, aponta para Jesus como sendo o próprio Deus entre nós, o Messias prometido, o Filho de Deus. Como aplicar essa mensagem? Eu aplico essa mensagem, em primeiro lugar, dizendo que esse texto sagrado nos desafia a olharmos para Jesus e a curvarmos nossas vidas diante de seu poder, de sua glória, de sua excelência, de sua soberania. Ele é Deus, Ele é o Salvador de todos os homens. Fora de Jesus, o que há é um mar de fantasias religiosas, superstições, misticismos, crendices, religiosidade humana. Só Jesus é Deus. E nessa noite, Deus visitou você com esta revelação: só Jesus é Deus. Fora de Jesus, só há misticismo, fanatismo, religião de engano, superstição. Só Jesus é Deus. Segunda aplicação é que esse texto nos mostra que Deus nos convoca ao arrependimento. Levanta, pega teu leito e anda, vá, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí talvez você diga: eu estou escravizado num estilo de pecado, do qual eu não consigo me libertar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O mesmo Jesus que tomou a iniciativa, sem esse homem procurar, para visitá-lo e ordenar que ele fosse curado, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, que nos capacita a romper com os grilhões do pecado, dos vícios, de um estilo de vida miserável, marcado por superstição, misticismo e fantasias. Deus deseja nos visitar essa noite com perdão, com cura, com libertação e com restauração. Amém?